Vamos lá. Mais dicas de cultivo. Esse canal tá abarrotado, gente. Com todo respeito. Tá abarrotado de dicas de cultivo para tudo quanto for orquídea. Eu acho que quem seguir vai ter sucesso. Não é me vangloriando não, mas eu tenho muito sucesso aqui. E sempre num cultivo muito simples, muito sem excessos e sem frescurado e sem ficar mudando. Planta um dia hoje com uma coisa, depois planta com outra, depois planta com outra, tá? Meu sistema é sempre o mesmo, é toquinho, cachepô e vasos. Só que eu não mudo meu substrato para vaso, cachepô, tá? Não mudo. É aquele negócio, eu bato numa tecla e aquilo, tá? E eu também não fico aqui trazendo um monte de invenção para vocês, um monte de coisa batida no liquidificador. Logo estão colocando vitamina de abacate, suco de laranja. É um circo, né? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês hoje umas aquisições que chegaram para mim do orquidário Bela Vista, tá? Agora eu vou dar um break de ficar pegando planta, gente. Tô com muita planta. Tem mais um fundo. Já tá ficando excesso. Tá ficando muito, uma sufocando a outra. Tá errado. O sistema tem que ter espaçamento, tá? A gente às vezes fica ansioso, quer mais. Ah, eu quero essa planta porque eu não tenho. Então aí é que a gente erra. Tá ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu adquiri. Isso aqui são os sistemas que eu vou usar. Não vai ser tudo nesse vídeo, tá? Eu vou fazer o vídeo de um plantio hoje. Mas eu já separei tudo aqui, ó. Cachepô, toquinhos e uma semi-hidroponia pequena. Vou explicar sobre... Hoje vai ser sobre Cycnoches. Uma planta que eu nunca tive, mas se cultiva igual o catassete. Só que é uma planta melindrosa. É uma planta chata. Então, como eu estava dizendo, a Cycnoches é uma planta difícil de cultivar. Dizem que ela é chatinha, eu nunca cultivei Cycnoches. Mas eu, como todo orquidófilo, estou sempre aprendendo, né? E eu assisti vídeo de um profissional, não de Zé Ruela, de profissional, seu Vadilson. Ele tem um canal aí, ele só fala sobre catacetíneas, catacetum, mormodes, Cycnoches, tá? Então ele manja. Então nada como a gente seguir sempre um profissional, né? Catacetum eu sei cultivar, cultivo facilmente. Mas como eu nunca tive Cycnoches, né? Porque eu sabia que planta é uma planta chata, ela vai bem, de repente ela se suicida. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Esse é o desafio de um orquidófilo sempre. A querer aprender mais e acertar no cultivo de uma variedade de espécies de orquídeas. Então eu tenho sucesso com 99%, mas eu vou tentar com as Cycnoches. Então hoje eu vou fazer um plantio bem rápido, vou mostrar para vocês rapidamente algumas aquisições que eu tive do orquidário Bela Vista, excelente orquidário. Compro muita planta deles. Só que veio para mim desplantadas, né? Mas eles são profissionais e têm separações em vários orquidários, né? Eles têm vários orquidários, em vários ambientes. Então, quer dizer, eles têm como cultivar nesse sistema aqui, ó, todo em esfagno. Isso aqui é uma gôngora. Não vou falar de gôngora hoje. A gôngora, uma esternópia. Podem ver o chumaço de esfagno que tá aqui. Eu pus até aqui, ó, para secarem. Estão molhados. E outra gôngora também plantada, tudo em esfagno. Mas é como eu falei, são profissionais que já tem uma separação, tipo assim, o orquidário das plantas que requerem mais água molha tal dia, o outro molha tal dia. Então não é que nem a gente, que é
sabe? A gente coloca as plantas todas no mesmo ambiente, separando sempre luminosidade, senão não adianta ter um monte de plantas se não acertarem a luminosidade das plantas, elas não irão florir. Mas eles cultivam com muito esfagno e eu vou tirar do esfagno. Minhas gôngoras aqui vão maravilhosamente bem no meu sistema de plantio e eu vou adotar o mesmo sistema para essas plantas. Assim eu não corro o risco de apodrecê-las por mantê-las em excesso de esfagno, tá ok? Então é isso. E hoje nós vamos plantar, eu comprei um seedlingzinho para testar, né? De Cycnoches. Essa Cycnoches é uma mistureba, gente. Mas ela é muito bonita, ela fica meio avermelhada, sabe? Um marrom avermelhado, muito bonita. Eu vou colocar fotos para vocês. Eu vou ler aqui, ó. É Cycnoches gutulata versus Lodigeses versus Cooperi. Tá? São todas Cycnoches, né? São hibridagem com vários tipos de Cycnoches. As etiquetinhas deles são show de bola, ó, é de plástico, mas vem todas impressas, ó. Muito bem impressas, ó. Muito bacaninha, tá vendo? Ó, com o nome, tudo deles, ó, que dá de Bela Vista, muito bem feitinho. São profissionais, né, gente? Não são Zé Ruelas. Bom, vamos lá. Eu fiz uma semi-hidroponia numa garrafa pequena, tá? Ó, fiz aqui, ó, tem, como é uma garrafinha pequena, eu coloquei 2,5 dedos, coloquei uma furação aqui, ó. Aqui embaixo vai se manter água e aqui em cima vai ser o meu substrato, tá ok? E vou plantar a Cycnoches aqui, porque o cultivo dela é idêntico ao do Catasetum, tá? Só que tem um porém. Não vou tirar os méritos de quem merece. Segundo o seu Vadilson, a Cycnoches não necessita de um vaso grande, tá? Por isso que eu vou plantar em um vaso bem pequenininho, esse vasinho de semi-hidroponia. Porque Cycnoches dá poucas raízes, não é que nem o Catasetum, que abarrota de raízes, entendeu? Então eu vou plantá-la nesse vasinho aqui. Então como é que eu procedo sempre? Tenho aqui meu substrato, tá? Tem uns pedacinhos de isopor aqui dentro. Vou jogá-lo aqui dentro, fazer o sistema de dreno, tá? Sempre. Já dei essa dica, mas vou dar novamente. Sempre que vocês colocarem o sistema de dreno, deixem sempre abaixo do furinho. Porque senão não vai chegar água no substrato em cima. O substrato de cima tem que se apoiar nesta sistema de dreno, mas receber água, para que ele umedeça sempre a parte de cima. Não coloque acima do vaso, do furo, porque se vocês colocarem acima do furo, o substrato vai sempre manter seco, porque esse sistema de dreno está mantendo o substrato longe da água. Tá ok? Aí tem que esperar a planta descer lá embaixo para beber água, entendeu? Tá errado. Sempre coloque um sistema de dreno abaixo do furinho, ou nem coloque, em caso de semi-hidroponia, ou nem coloque sistema de dreno. Tá? Eu só coloco para ter uma separação e a água ficar mais livre aqui embaixo, não empapar tudo no substrato, entenderam? Mas pode colocar o substrato direto aqui dentro, tá? Então vamos lá. Vou colocar um pouquinho do meu substrato aqui, que todo mundo já sabe, né, gente? É aquela musiquinha do casca de macadâmia com brita, saquinhos de telha, né? Carvão. Então o que acontece? Quando eu vou plantar Catasetum e agora Cycnoches, que vai ser o meu primeiro cultivo de Cycnoches, eu não minto, eu não tenho, não é da minha pessoa sair mentindo. Vai ser a primeira Cycnoches que eu vou tentar cultivar. Mas eu estou acompanhando pessoas profissionais que estão passando orientações sobre Cycnoches. Não estou acompanhando quem comprou a planta veio bonita e fala que o cultivo é dele. Eu estou acompanhando pessoas que realmente sabem o que estão falando, tá ok? Por muita experiência. Então, ó, coloquei um sistema aqui, ó, de um pouquinho já de substrato. Agora eu venho com um pouquinho de adubo. Catasetum adora farinha de osso. Como no meu tem aqui farinha de osso, torta de mamona, uma variedade de
eu já mostrei aí no canal como é que eu faço meu adubo orgânico. Ó, coloquei aqui, ó, caiu tudo para baixo, concorda? Só que quando eu encher isso aqui de água, que vai ficar até o furinho, esse material aqui, que seria o adubo, vai se misturar à água, e quando a planta alcançar lá embaixo, ou quando ela a água começar a subir pelo substrato, já vai com a nutrição para a planta, tá ok? Essa é a intenção. Porque depois eu vou colocar mais adubo, mas na parte superior. Então eu pego aqui agora a minha Cycnoches, vejo se ela tá... Ó, o que acontece com Catasetus? Uma observação importante. O que acontece com Catasetus e Cycnoches, Mormodes e por aí vai, todas as catacetinhas. Você não pode colocar o bulbo direto lá no substrato. Deixa ele sempre um pouco elevado, ó. Elevado acima do vaso um pouquinho. Deixa as raízes se incumbirem de buscar a nutrição. Tá ok? Então, ó, ficou fundo. Ficou fundo. Se eu jogar substrato aqui, eu vou colocar em cima do bulbo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de esfagno. Porque Catasetus, Cycnoches requer mais umidade. Bebem bastante água. Tá? Vou colocar aqui ao fundo. Cobrindo aquele sisteminha de brita, com casca de tudo, tá? Verifico se deu a altura. Deu, ó, deu. Ó, veja como aqui, ó, onde tá a ponta do meu dedo aqui, ó, é o final do vaso e a planta tá acima, ó. Então o que eu faço agora? Agora aqui eu venho com um pouquinho de mais de substrato para que eu tenha firmeza na planta. Não vou colocar muito esse substrato, que é muita base de brita. Então isso aqui é bom, dá para cultivar normalmente Catasetus, Cycnoches, Mormodes, tá? Ó, coloquei aqui, certo? Ó, coloquei. Podem reparar que ele tá brotando aqui, ó. Ela tá brotando aqui, ó. Tá? Já eu falo um pouco mais sobre essa planta. E agora eu coloco um pouquinho só de esfagno ao redor dela, sem chegar no bulbo. Sem chegar no bulbo, coloco... Deixa eu colocar ao redor todo aqui. Vou calçando ela e dando a umidade que ela necessita. Ela já vai ter umidade lá embaixo e agora um pouquinho aqui em cima. Tá? E a mantenho assim, ó. Aqui tem um pouquinho de casca de arroz carbonizado, vou colocar ao redor para ajudar. É um plantio muito simples. É igual plantar Catasetum, gente. É igual plantar Catasetum em semidroponia. Vou colocar, é uma planta pequena, meia colherzinha, ó. Vou colocar aqui ao redor do vaso, não em cima da planta, ao redor do vaso. Ao redor do vaso. Apoio com o dedo em cima. Esse esfagno está molhado, então ele vai umedecer esse adubo que eu acabei de colocar na planta. E não vou regá-la agora. Eu até posso, porque tem semidroponia, então todo adubo que descer vai parar lá embaixo. Mas eu vou dar um tempo desse adubo umedecer no esfagno e endurecer. Que aí depois ele vai se decompondo aos poucos conforme eu for regando. Tá? Deixa eu tacar esses restantes aqui. Dá pra mim colocar aqui e não fazer tanta sujeira. Vou mostrar já o plantio. É muito simples. O que vocês não podem deixar de observar no plantio de Catasetus, Cycnoches, Mormodes, Clovésias, essas plantas catacetinhas, é que você nunca deve enterrar nem 1 milímetro do bulbo, porque esse substrato tem que se manter úmido, tá? Ainda mais agora que ele está brotando. Ele vai beber bastante água e consumir bastante adubo, tanto a Cycnoches como o Catasetus e a sua família. Deu para entender? Então, ó, tá plantado aqui, ó, reparem, ó, o Catasetus ou a Cycnoches como está acima do substrato. Eu consigo ver o final do bulbo aqui, ó,
não está enterrado. Então eu corro menos risco de apodrecimento. Porque o Catasetum adora água, a Cycnoches adora água, a Clovésia adora água, só que pelas raízes, não no bulbo, senão ela mela e apodrece. Tá ok? Então, esta planta, segundo o seu Vadilson, ela é uma planta de difícil cultivo. Ele leva fácil, então eu estou seguindo as normas dele, as orientações dele, tá? Então tudo que eu estou falando aqui não é porque eu cultivo essa planta. Eu cultivo muito bem o Catasetum. Os meus aqui estão lindos, maravilhosos. Mas eu quis testar, porque é linda a Cycnoches, né? A floração da Cycnoches. Então eu quis testar como é que eu vou falar, como é que eu me saio com essas coisas. É um desafio que todo orquidófilo tem, não pode ter medo de desafio em matéria de orquídeas. Tá ok? Uma hora você acerta, uma hora você erra, e na hora que você acerta, fala, peguei o macete. Entendeu? É assim que funciona. Tá ok? Então tá plantado aqui, ó. Cycnoches. Uma planta que, segundo o profissional, diz, não é uma planta de fácil cultivo, por ela ser melindrosa. Não é igual o Catasetum, que o Catasetum, pra mim, é muito fácil. Entendeu? Como eu tenho certeza que eu vou acertar com essa planta. Porque eu sou positivista. Eu penso positivo. Eu não faço nada com... tô com medo. Não. Eu faço com a convicção e a certeza que eu vou acertar. E se eu errar, eu vou analisar tudo que eu fiz para ver. Foi aqui que eu errei. Entendeu? Mas eu estou seguindo todas as normas de um profissional. Tá ok? A Cycnoches, ao contrário do Catasetum, o Catasetum fica mais ou menos nesse tamanho, assim. Tem uns que até crescem um pouco mais, mas a Cycnoches fica comprida. Então, outro conselho é não manter muitos bulbos de Cycnoches no mesmo vaso. No máximo 2, até 1. Vamos dizer que eu consiga fazer esse broto ficar bem comprido. Ele vai florir bonito e vai vir outro broto. Aí eu posso pegar um broto traseiro e fazer outra muda. Se ele ficar muito grande, eu posso pegar aquele broto, aquele bulbo que ficou muito grande, tirá-lo e cortar a cada 2 gomos. Passo canelinha onde eu cortei para cicatrizar e deixo lá guardado. Na época de dormência. Não vai sair cortando planta com folha bonita, tipo Catasetum e suas famílias. Entendeu? A família Catasetinha. Espere a planta, isso aqui está em dormência, só que ele já está acordando. Reparem novamente, olha o brotinho aí. Então eu não posso mexer nessa planta, só plantá-la. Tá ok? E vamos torcer, porque ainda é um seedling, é nova. Vamos torcer para esse broto vir grande e florir. Segundo diz o broto quando ela já pegou um certo porte, toda a brotação vem uma floração. E ao contrário do Catasetum, que o Catasetum dá um broto e de baixo já solta uma haste floral, a Cycnoches solta ou do meio do bulbo ou da ponta a sua floração. Tá ok? É uma curiosidade. São muito parecidos, ó, Catasetums com Cycnoches. Então tá aqui dado mais uma explicação sobre como se cultivar esse tipo de Catasetinha, a Cycnoches. Tá ok? Agora eu vou esperar esse adubo secar e depois vou encher isso aqui de água até transbordar nos furinhos e vou mantê-la a uma luminosidade de 60%. Tá ok? Bastante luminosidade, até um pouco de raio de sol, mas nada dela fritando no sol. Assim como os Catasetums. Tá ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já mostrei, né, as plantinhas, já falei que tudo tá em esfagno puro, vou tirar tudo isso. O profissional lá sabe cultivar, tem ambientes para isso, tem vários ambientes, eu não tenho. Então quando eu faço a rega geral, e se eu molhar essa planta aqui como eu molho as minhas, eu vou matar essas plantas por elas estarem todas em esfagno, deu para entender? Por isso, padronizem um substrato no plantio de vocês, onde vocês, quando molharem, não molhem com medo, molhem todas ao mesmo tempo, porque saberão que quando todas secarem,
você poderá molhar novamente. Não ficar em dúvida, ah, essa aqui eu acho que não secou porque tem mais sphagnum, e agora o que eu faço? Aí você deixa de molhar, você acaba prejudicando a planta que tem menos sphagnum, que já secou, que vai passar um tempo sem água até aquela outra secar. Então padronize isso. Eu tenho vídeos aí de padronização, né? Já passei para vocês. Tá ok? Já separei aqui um material para mim fazer o plantio para vocês aqui, tanto das gôngoras como da estanhópia. Eu estou em dúvida se eu uso o cachepô ou se eu uso o vasinho que eu ensinei vocês a fazerem, que é a réplica do vasinho de barro de orquídeas. Podem usar, gente, sem medo. Não faço isso aqui para ficar inventando vídeo, não. Isso aqui é muito útil. E para a estanhópia também vai funcionar muito bem, por causa que a estanhópia floresce pelas raízes, por baixo, né? A haste floral vem por baixo e ela quer sair nesses furos aí, ó. Tá ok? Então, tanto nesse como no cachepô, ela vai muito bem. Lembrando que estanhópia gosta de luminosidade média, nada de muito sol em cima dela e um pouco mais de umidade. Mas eu vou falar isso no plantio desta estanhópia. Hoje nós falamos sobre uma planta que eu não tinha e agora tenho uma. Vou fazer um teste, não vou adquirir mais também, porque seria um pecado eu ficar cultivando uma coisa e errando e matando as plantinhas. Então primeiro eu vou ver se acerto com essa e depois eu adquiro outros exemplares. Ok? Espero que vocês tenham gostado e que possam me ajudar deixando um like, uma observação sobre alguma coisa que eu falei, um comentário, né? E acima de tudo, gente, quem estiver chegando agora, o famoso caiu de paraquedas, ou já me acompanha e ainda não é inscrito, dá esse voto de confiança e vamos junto crescer com esse canal e mostrar como é que se cultiva orquídeas. Uma grande variedade de orquídeas. Embora muita gente fala, não, você cultivar muita orquídea é dor de cabeça. Pode ser, não vou negar, pode ser, mas quando você gosta, você não vai ficar só na Cattleya, não. Você vai querer ter uma variedade, acertando luminosidade, o plantio para ela, o cultivo dela, vocês vão levar qualquer orquídea. Só não caiam na obsessão, né, de ficar só comprando, sem ter local para colocar. A planta tem que ter um espaçamento, a planta tem que ter arejamento, que é ventilação, tá? E a planta tem que ter luminosidade. Se você só tem um espacinho que cabe pouca planta, use aquele espacinho para aquelas poucas plantas. O resto do seu quintal não tem luminosidade correta, não tem luminosidade, não tem aeração, não tem ventilação, vocês só vão cultivar e ter dor de cabeça, tá? Então acertem os cantinhos e tenham a quantidade cabível a cada espaço que vocês têm em seus orquidários, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e antes de sair, like, comentários e acima de tudo, para ajudar esse velhinho aqui, inscrevam-se, pode confiar. Qualquer dúvida, tá lá os comentários para falar, Wilson, me ajuda nisso, Wilson, você falou besteira nisso, não tem problema. Tudo que seja construtivo eu aceito de coração. Fiquem em paz e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente, valeu!